Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que Sejamos Amém. Obrigado, Senhor. precoces, Rogai por nós. Amém. Amém. Eu confio em nosso Senhor. Canta isso, você. Com fé e esperança. Eu confio no nosso Senhor. Eu confio em nosso Senhor. Com fé e esperança. Música nova, música bela. Eu confio. Isso. Com fé, esperança e amor. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em nosso Senhor. Com fé e esperança. Amém. Amém. Muito nova, né? 2000 anos só. Só 2000 anos com essa canção. É. Bom, para muitos que me conhecem, eu sou Wesley. Para aqueles que não me conhecem, sou Wesley. Para aqueles que já me conhecem, eu continuo sendo Wesley. Sou casado com a Tatiane, a mulher mais linda desse Brasil, desse mundo. Mãe de filhos maravilhosos. Tenho a graça de ter o Gabriel com 11 anos. A graça de ter 2 anjinhos lá no céu intercedendo por mim, por minha família. E a graça também de ter uma pequena chamada Isis Gabriele, que é fogo sobre a terra. Ali é. E faço parte do grupo de oração, desculpa vocês, Providência Divina, Divino Espírito Santo, mas o grupo de oração que eu faço parte chama-se Diálogo com Deus. Particularmente é o melhor grupo de oração das galáxias. É o melhor das galáxias. Providência Divina é o melhor das galáxias? Né? Desse jeito. Lá o grupo de oração, minha coordenadora está aqui, que não me deixa mentir. Hoje eu tenho a graça de minha coordenadora estar aqui conosco, né, participando. Essa coordenadora sua está aqui, mas lá o fogo desce e a parede racha lá. Lá. Quem já foi lá sabe como é que é. Lá é fogo. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Nesse grupo de oração é onde participa a família Diálogo com Deus. Lá, nós toda quinta-feira reunimos a partir das 7 horas com o Santo Terço. E acabamos de encerrar um seminário também que fizemos lá nos grupos de oração, a paróquia Nossa Senhora da Esperança, na qual faço parte. Antes éramos uma única paróquia, hoje somos paróquias vizinhas, né? E para a honra e glória do Senhor, nesse grupo de oração, o Senhor me convida a estar, né? Porque eu preciso estar no Ministério de Pregação, e o que eu preciso também estar no Ministério de Música, para que cada quinta-feira, para que cada dia, cada tema, cada Santa Missa, o Senhor converta o meu coração, o Senhor aumente a minha fé. Para que essa fé não seja uma fé momentânea, uma fé que na primeira tempestade que está o barco, né, tudo destruindo e eu ali com medo, não é uma fé que me dá a confiança de que é o Senhor que nós temos que confiar, nós temos que esperar, porque Ele nos dá a esperança, Ele nos dá o amor. Amém? Embora parecer ser jovem, mas eu tenho 36 anos, né? Embora tenha parecência de uns 18, enfim. Estamos aí na batalha, e o tema, vocês já viram, e está aqui bem visível para nós, que é fé e conversão. Fé e conversão. Abra sua Bíblia lá em Romanos 10, capítulo 9. Eu sei que vocês estão craques já na palavra de Deus. É o 4º encontro, é o 4º dia do seminário, e é o 4º... Já passaram por 3 semanas vivendo a partilha, vivendo essa busca na palavra de Deus. Então você sabe onde está Romanos, a carta de São Paulo a Romanos, capítulo 10, versículo 9. Todos acharam? Amém? Misericórdia ou catequese? Glória a Deus! Quem tem... A minha Ave Maria é diferente, mas se você encontrar Romanos,
no mesmo canal de Atos dos Apóstolos. Então, facilita para vocês. No mesmo canal aí, você tem Atos dos Apóstolos, logo depois vem Romanos. Antes de Coríntios. Bem fácil. Para não falar lá depois de Gênesis e antes de Apocalipse, né? Mas para você que já encontrou, você que está procurando, se você quiser anotar também, anota essa palavra para meditar mais tarde. Romanos 10, versículo 9. Não encontrou? Amém. Louvado seja Deus. É 10, versículo 9. Na Ave Maria 12, 5, 9. Tem alguém? 14, 5, 9 na Ave Maria. Pastoral, alguém tem a página para falar? Amém. 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 Louvado seja Deus. O tema que nós estamos falando nessa noite vem depois de... Qual foi o primeiro tema que nós vivenciamos? Não entendi. Qual foi o primeiro tema? Semeador, certo? O segundo tema que vocês partilharam e viveram aqui nessa semana? O amor de Deus. Somos amados, somos, né, a semente plantada, e o amor fez com que essa semente fosse recebida nesse solo que é o seu e o meu coração. E qual foi o último tema? Que nós estávamos aqui com um homem de peso. Ali tem bênçãos insondáveis ali. Aquele homem ali, eu vou falar com você. Ele, minha filha, é fogo puro, porque é a profecia dele, tá? Ele que profetizou na vida da minha esposa, falou assim: essa menina vai vir para trazer alegria e bênção para sua casa. E ali é abençoada. É só alegria. Mário Jorge, grande irmão, amo demais aquele negão. Capítulo 10, versículo 9, diz assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se com teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que chega à salvação. Versículo 11. A Escritura diz: todo que nele crê não será confundido. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E é graças a Deus porque a fé, meus irmãos, a fé para nós, ela é um dom. A fé, ela é um dom que Deus nos dá. E eu gostaria de trazer aqui, né, o que diz o Catecismo, no parágrafo 161, porque sem fé não é possível agradar a Deus. Para obter a salvação, é necessário acreditar que Jesus Cristo é aquele que o enviou para nos salvar. Sem a fé, nós não podemos alcançar a Deus. Não podemos. Se vocês conhecem a história de Abraão, vocês já ouviram falar de Abraão, conhecido como o pai da fé? Se ele não tivesse essa fé que acredita no Deus que prometeu e fez acontecer na vida dele, ele não conseguiria vencer, chegar até onde foi com seu filho, acreditando no Deus que providenciaria tudo. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, persevere nela até o fim. Sabe por quê? Porque essa fé que nós estamos vivenciando, que nós estamos partilhando, é uma fé que nos faz viver um paraíso antecipado. Sabia? A fé nos faz viver um paraíso antecipado. Essa semana eu estava partilhando com uma colega de trabalho e ela falou comigo que viu esse dia passou um asteroide perto da Terra. Eu já ouviram falar, né, desse cometa que passou perto da Terra aí. Na cidade lá, conterrânea lá da Bahia, lá em Lajedão, alguns viram até alguns sinais no céu, né, desse cometa, mas não foi cometa, na verdade foi um satélite que passou na atmosfera, e viram fogo no céu lá na Bahia. Alguns postaram vídeos, eu não sei se vocês já viram, mas ela falava dessa pessoa que ela seguia, né, e veio falar comigo que eu falei: não é possível que a pessoa que você está acompanhando os vídeos, é uma pessoa que não acredita em Deus. E sinto muito te dizer, mas ele acredita que o mundo, tudo surgiu da explosão do Big Bang. E ela falou: nossa, eu acho que isso é verdade. Eu falei: meu Deus do céu, misericórdia por essa alma, misericórdia por essa vida. E eu perguntei a ela se ela conhecia aquele homem, aquela pessoa que ela seguia. Ela falou: sigo ele, acompanho ele. Então eu falei: toma cuidado, minha irmã, toma cuidado. Porque se alimentando dessas baboseiras que esse cara fala, você pode estar professando uma fé que não tem estrutura e não pode vencer o maligno, não pode vencer o mal. Por isso, a palavra de Deus nos convida e nos chama
para viver essa fé que nos dá a força de viver o céu aqui na terra. Sabe? Após a semente plantada, após experimentar do amor de Deus, sermos amados, como foi bom, não foi? Deus nos amar, ver as palavras de amor de Deus para com cada um de nós. O Papa Leão XIII traz para nós uma mensagem que é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho de salvação. Por meio do homem, como assim? Por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho de salvação. Porque a fé não é algo que o dom que fica só para mim, não é a fé que é só minha. Não, é uma fé que deve ser partilhada, deve ser professada, deve ser dita todos os dias como eu creio, eu acredito num Deus que tudo faz, que tudo opera, que realiza milagres e prodígios em nossas vidas. A fé, como falei, é um dom gratuito de Deus ao homem, é nos dado de graça. E a palavra de Deus nos fala que de graça recebeis, de graça deveis dar, né? Essa fé, como diz no parágrafo 162 do Catecismo, para viver e crescer e perseverar até o fim na fé, temos que alimentar com a palavra de Deus, temos que pedir ao Senhor instantemente, constantemente, cada dia, todo dia. Pedir ao Senhor fé, amor, pedir a palavra, pedir ali, buscar o Senhor todos os dias, vivendo, conhecer os documentos da igreja, mas em especial, a palavra de Deus, que não é só para ficar aberta lá no Salmo 90, ou Salmo 91, ficar lá pegando poeira, não. É uma palavra que nós precisamos folheá-la, lê-la, né? O seminário de vida no Espírito ajuda muito nisso. Às vezes você não sabe nem como encontrar um versículo na Bíblia, mas o seminário nos ajuda a ter intimidade com a palavra de Deus. Por isso, tenha esse hábito de levar a palavra de Deus onde quer que você vá. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas leva para o coração e examina a sua vida. Que ao sair de casa, esquece o celular, faz de tudo voltar e pegar. Mas quantos aqui, se por acaso deixar a palavra de Deus, a Bíblia em casa, faz de tudo para voltar para buscar? Eu reflito nisso todos os dias. Sabe? A palavra de Deus é para ser vivida diariamente, é assim nós alimentamos a nossa fé. Porque a fé, como nós cantamos, é o fundamento da esperança. A fé nos faz ter esperança. E a esperança, ela não nos engana. Ela produz paciência. E ela nos dá a graça de saber que Deus está comigo, está com você, está com o irmão. E a fé propagada, né, levada aos irmãos, ela tem três tipos de fé. Sim, gostaria de nós partilhar assim nessa noite. A fé dogmática, a fé virtude ou fé teologal e a fé carismática. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, bem rápido, porque o tempo é bem curto para nós partilharmos. Mas a fé dogmática é a fé da igreja. Como eu falei aqui, a igreja é a mãe da fé. Nós acreditamos num Deus que enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso? Nós ouvimos na Santa Missa, nós ouvimos quando o padre faz o momento ali da transubstanciação. O Senhor fala sempre conosco na Santa Missa. Santo Agostinho dizia: eu creio para compreender e compreendo para crer. Eu creio porque eu preciso de Deus. E conhecendo Deus, conhecendo na intimidade, entendendo quem é Deus, sabendo que Ele é Salvador, que Ele é Senhor, que Ele livra-me do mal, que Ele lava-me do pecado, eu posso propagar a fé. Eu posso propagar, compreender e crer. Nós não rezamos na Santa Missa o creio, professamos a nossa fé. Professamos a fé. Então essa fé dogmática a igreja em si não tem crise de fé. O que causa crise na fé somos nós. Participantes, que muitas vezes trazemos dúvidas, trazemos preocupações, viemos tempestades, vimos a chuva, e a chuva nos deixa a gente ir para a igreja, porque está chovendo, eu não vou na igreja, não posso molhar, eu sou de açúcar, não sei. Parece, porque é uma realidade do nosso grupo de oração também. Quando chove, só às vezes só está eu a coordenadora. Pô, parece que é feito de açúcar. E algo que um pregador trouxe para nós lá, há umas 2 quintas-feiras atrás,
ele partilhava que nós temos um Deus que se faz corpo, sangue, alma e divindade. Está presente vivo na Eucaristia, está no tabernáculo, está no Santíssimo Sacramento. Era para essa igreja estar lotada. Era para essa igreja estar tendo seguranças, não sei, na porta, para que aconteça as pessoas querendo encontrar com o amado, encontrar com o Senhor. Mas por que isso não está acontecendo? Porque a fé, nos dias atuais, está muito turva. Então, a fé dogmática é a fé que nos leva à igreja, a fé da igreja. A igreja nos ensina. Por isso que é importante nós conhecermos os documentos, conhecermos as encíclicas, lermos as encíclicas, conhecermos a palavra de Deus e estudarmos também o catecismo, que nos ajuda a fortalecer e entender muitos temas, muitas dúvidas que a igreja nos ensina. A fé virtude, que é a segunda fé, ou fé teologal, é uma fé que exige de nós confiança. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Essa fé teologal ou a fé virtude nos traz confiança. A confiança, ela não nos engana. Ela nos leva à esperança, que não nos engana. Confiar em Deus é saber que eu estou no caminho, estou indo em direção à igreja, a casa está turboada, né? Todo bagunçado lá em casa, estou indo em direção da igreja para clamar ao Senhor, para me dar sabedoria, para me dar fé. Então, a fé, virtude ou fé, ela não nos dá dúvidas, não nos deixa dúvidas, ela nos dá confiança. Confiar em Deus é como nós vivemos lá em casa. Muitos aqui já conhecem, né? Mas eu, em 2021, eu perdi gêmeas, 2 meninas, com 29 semanas. Elas morreram na barriga da minha esposa, 29 semanas. Estava tudo certo para nascer, ia nascer uma semana depois. Uma semana antes delas nascer, morreram as duas na barriga da minha esposa. De repente, morreram. Perderam a vida. Mas o Senhor um dia disse, prometeu para a minha família que, sendo fiel, sendo obediente, mesmo pecador que sou, como sou pecador, sendo fiel e obediente, o Senhor ia mudar a minha vida, a minha família, o meu trabalho, a minha casa. E nós confiamos no Senhor. Muitos olhavam para nós, não, mas vocês perderam as gêmeas com 29 semanas, já estavam já formadas já as meninas. Nós tiramos, enterramos elas, mas confiamos no Senhor. A fé dogmática, a fé teologal, é essa fé que nos dá confiança, de saber que o Senhor, o que Ele promete, Ele há de cumprir, Ele cumpre. Ele não é um Deus de mentira. Ele não vem aqui falar para mim, para você, que se você acreditar, se você fizer isso, você vai ter. Não, é só acreditarmos nele. Tudo basta. A graça dele nos basta. Logo depois o Senhor veio conosco, lá em casa, com toda a sua bondade e sua misericórdia, nos deu a graça de ser pais novamente. Veio a Isis Gabriele. A Isis Gabriele é, como dizem, né? É o nosso bebê arco-íris. Gente, não passou um ano da morte das gêmeas. Um ano depois, menos de um ano. Minha esposa perdeu as gêmeas em junho de 2021. Em maio de 2022, Deus nos deu a graça de ser pais novamente. E que incrível. Minha esposa falou assim, a pessoa falava, Tati, você vai desfazer das roupinhas, vai jogar tudo fora? Não, ela não, vou guardar. O Senhor ainda vai me dar a graça de ser mãe de menina. O Senhor ainda vai me dar realizar esse sonho de ser mãe de menina. E ver a menina. Embora ela usou poucas roupas, né, porque as roupas das gêmeas eram roupas bem pequenas. A Isis usou, já nasceu já grandona, a Isis. Mas Deus nos deu a graça. Então a fé, virtude, é essa confiança que nos dá. Essa confiança que Deus nos dá, de confiar nele, e ele tudo fará, sabe? Abraão confiou, ele foi até aquele momento ali, o filho dele já estava no altar, já trouxe a lenha, ele já levantou a faca para poder matar o filho, tirar a vida do filho que o Senhor pediu, mas ele confiou no Senhor, que o Senhor sabia, conhecia o coração de Abraão, mas por ele obedecer, por ser fiel, por confiar, o Senhor fez com que ele estivesse ali, do nada apareceu um cordeiro ali para ele poder imolar, sabe? E temos, né, essa fé que nos faz ir para frente, no controle do barco de nossas vidas. A confiança é essa. Pedro, os discípulos estavam no barco com Jesus, tempestade, tudo quebrando, Jesus dormindo. Imagina aí, pau quebrando, tudo, Jesus lá dormindo. Vento sul, vento norte. E Senhor, não te incomodas que estejamos perecendo? Ele só levantou e falou,
silêncio. Cala-te. É como a história do menininho, né, que estava num barco também bem parecido com essa. Ele estava num barco com a criança, né, um barco passando por várias tempestades, e um casal estava observando um menino que estava na proa desse barco. E aquela criança estava só na proa do barco. Esse casal foi até essa criança e perguntou: por que você está aqui? Está perdida? E a criança olhou para eles e simplesmente falou: não, eu estou contemplando as belezas de Deus. Mas aí eles perguntaram àquela criança: mas não te perturbas que essa tempestade está vindo com toda força? Não, hein? O que está com o leme do meu barco é o Senhor. Se Ele está no leme do barco, pode vir a tempestade que for, Ele fará o melhor. Ele sabe o que é melhor. E a fé que nós vivemos a cada terça-feira, né? Aqui no Grupo de Oração, cada segunda-feira lá na paróquia, a cada quinta-feira em Cidade Continental, a cada quarta-feira lá em Balneário, é a fé carismática, a fé de expectativa, sabe? Aquela expectativa. Hoje eu vou para o seminário, eu vou para a experiência de oração, eu vou para o grupo de oração, eu vou para a missa, aquela expectativa de encontrar com o amado, de encontrar com Deus. É necessário abraçar a fé, caminhar na fé, assumir a fé e abraçar ela na hora da cruz. Tudo isso o Senhor nos ensina. Para isso, basta que nós busquemos na palavra. Na palavra. Só que essa fé não está só que nós temos aqui fé e conversão, né? A fé, ela precisa de uma decisão minha, uma decisão sua. Ela precisa que eu, você, tomemos essa atitude de mudar a direção. Às vezes a conversão, muitos dizem, que conversão também, né? É você estar indo para o caminho da porta aberta, larga, e mudar para o caminho da porta estreita. Mas aqui o Senhor nos traz a fé para nos dar a certeza de virar a chave da nossa vida, sabe? Porque muitas vezes nós temos feito seminários, temos feito experiência de oração, participando de grupo de oração, participando da Santa Missa, mas ainda há algo lá no interior da gente, sabe? Que aquele pecado de estimação, sabe? A conversão é isso, é ela abandonar. Paulo nos ensina que a salvação para nós, o reino dos céus, é dos violentos. O reino dos céus é daquele que tem a certeza de conversão, de mudar de vida, de mudar a direção e de fazer aquilo que é agradável a Deus. Sem a fé é impossível abraçar a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. É por ela que somos salvos. Mas com a fé só não é possível. É preciso demais, a conversão. É preciso crer que também converte a minha vida o Senhor pela fé, pela esperança, pela vida de oração, pela constância, pela busca constante da palavra de Deus, né? A vida de intimidade com o Evangelho, a vida de intimidade procurando estudar a vida dos santos, entendendo mais sobre a Santa Igreja. A igreja está de portas abertas para poder receber aquele que quer converter, para aquele que quer estar numa vida nova. E muitos dizem, né, que a Igreja Católica é uma igreja que é aberta para todos. Sim, ela é aberta para todos. Mas é aberta para aqueles que estão dispostos a se converter de verdade. Aquele que estava no pecado da prostituição, converter e está ali. Aquele que está na prostituição, ou está na drogadição, entrar ali e se converter, para viver uma vida nova com o Senhor. Sabe? A igreja está de portas abertas para nós, né? A igreja, no Catecismo da Igreja Católica, no 168, é da igreja que recebemos a fé, a vida nova em Cristo pelo batismo. Quando nós fomos batizados, o bispo, ou o padre, ou o diácono nos diz: quem que queres, o que vens pedir à igreja? E nós respondemos: a fé. A fé. A fé, para que ela serve? Ela nos serve para fazermos alcançar a vida eterna. E para alcançar a vida eterna pela fé, é preciso conversão. É preciso converter. É preciso mudar a direção da vida. É preciso mudar
esses pecados de estimação e ser radicais mesmo, sabe? E o Senhor nos dá aqui alguns passos para poder, são 4 aqui que a apostila nos ensina, nos traz. Primeiro é reconhecer a realidade de ser transformada. A realidade é ser transformada na minha vida. Eu conheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado, não obstante mais a sinceridade de coração. Salmo 50, versículos 5 e 8. Segundo, arrepender-se. Constantemente devemos buscar a confissão, buscar o perdão para converter na nossa vida, converter o meu coração. Vida nova. Esse seminário é vida nova para nós. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido, humilhado. Ó Deus, não há vez de me desprezar. Salmo 50, versículo 19. O terceiro é confessar os nossos pecados para a absolvição. A confissão, buscar constantemente. E a palavra vai nos dizer, em Salmo 31, versículos 3 e 5. Enquanto me conservei calado, mirraram-se-me os ossos, entre contínuos gemidos, pois dia e noite a vossa mão pesava sobre mim. Esgotavam-me as forças como os ardores do verão. Então eu vos invoquei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Reconhecer que somos pecadores e buscar essa salvação, buscar essa conversão. Dar testemunho de uma vida nova, sabe? Muitos têm que olhar para nós e ver a pessoa de Cristo. Ver que a Deusiane é uma pessoa diferente, porque ela decidiu converter. Ela decidiu mudar de vida. Ela decidiu largar aquilo que não traz a fé, que não traz esperança, que não traz paz, para buscar aquilo que traz fé, que traz esperança, que traz amor, que traz salvação. A experiência de experimentar o céu aqui na terra. Jesus diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, não perecerá. Para reconhecer que Deus, para Ele nos converter, precisamos viver de verdade esse Evangelho. A cada quinta-feira, a cada terça-feira, a cada Santa Missa, todos os dias, né? Buscando essa intimidade com o Senhor. A conversão e a fé caminham juntas. E a decisão é sua, é pessoal. De converter, mas de ter a certeza de que amando, de que buscando e confiando, nós somos capazes de converter muitos, sabe? É o testemunhar a vida nova. Então, aos maus ensinei os vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Senhor, abri os meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Salmo 50, versículos 15 e 17. Então você está com a palavra de Deus na mão. Você tem um catecismo que pode nos auxiliar. Então que isso seja para você alimento, sustentáculo todos os dias. Viveremos agora, vocês viverão 7 dias agora. Cada dia tem uma mensagem. E o bacana é que essa apostila do seminário desse ano, ela pede que você leia a palavra de Deus 3 vezes, né? Não é isso? Lê 3 vezes. Porque às vezes você lê superficial. Eu fiz uma leitura aqui superficial. Você lê uma segunda vez, Deus te toca de uma forma. Você lê a terceira vez, Deus te toca ainda mais. E se lê 4, 5 vezes, cada vez Deus te toca ainda mais. E nos faz apaixonarmos mais por Ele. Sabe? Bento XVI nos diz, em uma das suas cartas, né? Nossa força está em encontrar Jesus, a verdade, e reproduzir essa verdade dentro de nós, em nossos relacionamentos, a verdade do Evangelho, a verdade que nós somos em Deus, a verdade do destino eterno e da salvação. Que nada nos desvie desse caminho e que o próprio Deus vivo nos ajude a perseverar. Perseverar com essa fé, para converter a nossa vida, para mudar a direção, para fazer, viver esse algo novo, viver esse dom de Deus para com cada um de nós. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, o Senhor fala assim: depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho.
Nós, quando participamos da quarta-feira de ensino, nós recebemos, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Só que não fica só ali. Então o seminário para nós é esse sustentáculo, sabe? Quanto mais próximo estou de Deus, mais eu me apaixono, mais eu me encontro, mais eu vivo os milagres de Deus em minha vida. Por isso o ministério logo vai cantar que a salvação capaz, a vitória capaz de vencer o mundo de guerras, de tribulações, de medos, é a fé. E a decisão de conversão, de mudar de vida e de viver uma vida nova em Cristo. Então, quando nós cantamos isso, creio em Jesus, eu nasci de Deus, e saibam todos que eu amo o meu Senhor. Que não seja só uma canção, que seja para você uma oração constante, e que essa canção seja cantada durante essa semana, sabe? E semana que vem, você venha professar essa fé com mais força, e se possível, convida outros para estar aqui contigo. Converte outros para estar aqui contigo. Né? Seja ousado, converte. Não, vem para cá, sabe? Assim o Senhor faz conosco. Assim o Senhor fez com a minha vida. Assim o Senhor fez com muitos aqui. Quem faz o seminário agora, a primeira vez, levanta o braço, a primeira vez que você faz o seminário. Poucos estão fazendo pela primeira vez. Os outros já fizeram várias vezes. Já fizeram outras vezes. Mas que esse seja, igual eu falei ontem no grupo de oração, o Senhor tocava ontem e trouxe-me agora esse sentimento. Que esse seja o seminário, viva esse seminário como se fosse o último de suas vidas. Como se amanhã não existisse. Como se após esse seminário tudo fosse acabar. Tudo vai acabar. Mas viva esse seminário como se fosse o último de suas vidas. Viva a palavra constante. Viva essa fé. Peça a Deus essa fé teologal, essa fé que nos dá confiança nele, que nos ama poderosamente. Então convido você a fechar os seus olhos. E aquilo que o ministério vai conduzir, vai cantar, vai nos ajudar a rezar. Dizer que essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, a minha fé, a nossa fé. E todos juntos vamos celebrar a vitória de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.